Amém, queridos. Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Falei que nós estamos juntos, misturados, coladinho, né, pastor? O Sérgio apaixonou com o pastor, ele está assim, nós vamos trocar muito papo. Eu falava assim, quando o Sérgio, ontem nós preparando para vir, ele está assim, você não vai precisar de mim? Viu, pastor, doido querendo tomar meu microfone. Falei, não, querido. Ele, nossa, você não vai precisar de mim? Não, hoje eu vou falar com as minhas meninas. Eu deixei as minhas outras florzinhas lá em Valadares, né? Eu ministro para as mulheres. E aí eu falei, não. Mas eu tô assim, você quer ir, né, amor? Eu falei, vamos de motorista. Vamos de Uber, que vai dar tudo certo. Queridas, é um prazer e um privilégio estar aqui conhecendo mais um pedacinho de tantas mulheres aqui dessa cidade. Uma cidade no qual nós estamos apaixonados com essa igreja. Nós entendemos que quando tem Jesus e quando é algo sério, ali a gente está. Amém? E eu já cheguei falando com as meninas aqui, olha, o acampamento. Bora fazer um acampamento, porque ano que vem, viu, Silas? Você não passou para elas, não? Mas eu tenho conversado com você. Passou? Ah, então, a juventude que aqui está, ano que vem, vamos ver se vocês aguentam Paulo e Sérgio. Será que aguenta? Ih! É, pastor, vai vir chumbo grosso. Mas pode deixar que eles vão vir pronto, preparado. Sapatinho de fogo, como diz o Juliano, é mesmo? E vai dar tudo certo. Queridos, no escuto de casa, escuto de fora? Ah, meu Deus. Vou falar para você um negócio, não é fácil não, viu, pastor? Não é fácil não. Mas é assim, né? Então tá certo. Olha, eu não sei se é bom para vocês ou ruim para vocês. Mas deixa eu contar algo. A minha filha tá ali assim, uma emprega bem pequenininho. Ninguém tomou café. E ela falou assim, eu tô em jejum, então todo mundo tem que estar comigo, né? Não, família é família. E aí, eu tô assim, não sei se é bom para vocês ou ruim, mas eu quando pego o microfone, vamos orar e pedir a direção ao Senhor para acabar cedo. Qual é o meu tempo? Eu tenho cronômetro, como é que é? Meio-dia? Meio-dia, 1h? Então fechou, tem comida ali, viu, gente? Ó, estilo Eunice, hoje a pregação estilo... Olha, Eunice, nós estamos aliançadas meio que nós falamos igual pobre na chuva. Sangue, fogo, fumaça. Queridos, quando eu fui convidada para falar sobre este tema aqui, que eu vou falar para vocês um negócio, tem uns 40 dias, né? Que eu tenho orado ao Senhor sobre este evento. E aí a gente começa a ver, meu Deus, mas semana que vem tem tal coisa, semana que vem tem tal coisa. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Que eu não deixo a palavra de cá confundir com a de lá, porque quando a gente vê cada dia é algo diferente, né? E aí você vai na igreja tal, você vai falar sobre chamado, outra você vai falar sobre identidade, outra você vai falar sobre mulheres curadas para curar. E aí vira uma paçoca na mente da gente, mas tudo é Jesus. Tudo é uma só fé. Tudo é pelo Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Você vai orar ao Senhor aí quietinho, onde você está. E você vai pedir, Senhor, segura aqui o meu estômago. Eu não vou me demorar, mas eu preciso trazer algo para você que o Senhor me disse. E que isso não seja impedimento para que você receba. Sabe? Às vezes nós precisamos de um ambiente. Muitas vezes nós precisamos de estar tudo apagado para Deus falar conosco. Muitas vezes, como a pastora disse, eu vou para o meu quarto. A palavra diz, ei, vai para o teu quarto, ora no seu pai que está em secreto. E ele vai falar com você. Mas essa manhã eu creio que mesmo claro, que mesmo com esse dia maravilhoso, reparou que o dia está fresco. É o Senhor que fez. Ontem nós estivemos embaixo de 40 graus em Valadares. Tem noção do que é 40 graus, irmãos? No evento pastor que nós temos para 200 crianças na igreja, vocês não estão entendendo o que foi aquele quintal ontem. O açaizinho virou suquinho. Não deu certo aquele negócio ontem. E quando a gente vê que o Senhor preparou isso tudo para você, olha que privilégio. O Senhor preparou um clima bom
para que você pudéssemos estar aqui nessa manhã desfrutando da palavra dele. O Senhor preparou essa ornamentação linda, eu até copiei ali, ó, já tirei foto. E aí, sabe por quê? Porque você é amada, escolhida e separada do Senhor. É só por Ele. É só por Ele que você está aqui. Eu tenho plena convicção que você tinha muita coisa para fazer na sua casa. Mas eu quero te dizer que você escolheu a boa parte, que é estar aqui, aos pés do Senhor, ouvindo o teu falar e disposto a entender o que Ele tem sobre a tua vida. Amém? Quando eu vi identidade, eu não consigo falar de identidade sem propósito. E aí Jesus é tão lindo que a Eunice começou a falar aqui sobre o propósito. Eu falei, aí Jesus, ó, não estou errada. Aí Jesus, eu não estou errada. Não existe uma identidade sem propósito. Então nessa manhã eu quero falar com você sobre identidade e propósito. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quem é você? Quem é você? Eu sou a Paula, esposa do pastor Sérgio, mãe da Melissa, levanta a mão aí para todo mundo te ver, Ana Luísa, mãe dessas princesas. E aí quando nós temos uma carteira de identidade, reparou quando você vai no médico fazer um cadastro, ninguém fala qual o seu nome e faz o cadastro. Eles perguntam, cadê a sua identidade? De onde você vem? Quem é você? Você é filho de quem? Peraí, você mora onde? Não é? Quando você nasceu? E são várias perguntas que eles vão fazendo pra gente. Então essa é a nossa identidade. Mas não é sobre essa carteira de identidade que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar sobre a sua identidade celestial. Quem é você? Quem é você? Pode falar alto. Eu sou filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora outra pergunta. E quem é você quando ninguém te vê? Uma coisa é eu estar aqui em meio a vocês, na multidão, e falar, eu sou a Paula, ministra do Evangelho, eu faço isso, eu solto pirueta, eu ponho o povo para deitar no chão, né, Silas? Eu rolo mesmo, eu babo na presença do Senhor. É para isso que Ele me chamou? Mas e quando eu não estou diante de vocês? Quem eu sou? É sobre isso que eu queria compartilhar com você, igreja. É sobre isso. E o interessante é que eu anotei 1.500 coisas e nada do que eu anotei eu falei até agora. Aleluia, Jesus está mudando meu negócio, tudo bem. Vamos lá, nossa identidade humana. O que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia para mim, lá em Romanos 12. Eu tenho 14 Bíblias. Quantas Bíblias nós temos mesmo? 15. Já aumentou, né? Você ganhou mais umas 3. Enfim, as xodozinhas são 14 Bíblias. E aí, sabe aquela Bíblia que fala com você? Parece que ela conversa, ela tem vida própria. É essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia fala comigo demais. E eu estava vindo no carro, eu falei, ai meu Deus, vou ter que reformar de novo. Falei, Sérgio, nem parece que a gente mexe com reforma de Bíblia, porque a minha está soltando as folhas, está até dobrando. Amém? Romanos 12, você achou aí? Aqui, queridos, em Romanos, a Bíblia faz um convite a todos nós que somos crentes a fazer uma renúncia e sacrifício. Para quê? Para nós não nos conformarmos. Olha só. Não nos conformarmos com a situação que nós temos vivido. E aí, o apóstolo Paulo enfatizou que a vida cristã é a vida de transformação e renovação da mente. Vivendo aqui a nossa boa, perfeita e vontade de Deus. Romanos 12, acompanha comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério em o que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação, e o que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos aos bens. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, aleluia, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Estão ligadinhos aí, coração? Estão ligadinhos com o renovo? Estão ligados? Amém. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, queridas, seja perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram. Amém, irmã? Isso é muito importante, grava no seu coração. Alegrai-vos com que se alegram. E chore também. Pode chorar. Mas você vai chorar com aqueles que choram suas dores, que divide com você o teu fardo. Meninas, não é para qualquer um que a gente chora não, tá? Presta atenção. Não é qualquer um. Tende o mesmo sentimento uns para os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Porque está escrito: assim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã. Agradecer ao Senhor porque eu não acredito em coincidência, mas eu acredito na dependência do Senhor. Eu acredito no agir sobrenatural do Teu Espírito Santo. Eu acredito que o Senhor une pessoas, o Senhor une propósitos, o Senhor une projetos aliançados pelo Senhor. E nessa manhã nós estamos aqui para compartilhar do amor e da grandeza do Senhor. Por isso fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade para o Senhor fazer o que quiser sobre nós e através de nós. Que eu possa ser boca do Senhor nesta manhã. E que o Senhor me use a tempo e fora de tempo para louvor da Tua glória. Aleluia! 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 Queridos, nós precisamos entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus sobre nós. Eu poderia ter separado alguma mulher para falar para vocês, mas vou falar para você, eu falei o ano inteiro, todo domingo sobre mulher, cada sábado uma mulher, e eu falei assim com o Sérgio ontem: Sérgio, eu não me vejo falar de identidade sem falar de Romanos 12. Porque aqui está aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Aqui está toda a ordenança do Senhor para mim e para você. E aí,
como é muito legal a gente trazer alguém para estar lembrando, para estar trazendo à memória alguém que Deus mudou a identidade. Eu vou lembrar de uma pessoa para você. Abra sua Bíblia em Atos 9. Quando Saulo perguntou para Jesus quem ele era, após a resposta do mestre, a partir deste encontro, a identidade dele mudou. Quando o Senhor pergunta quem ele é, o seu nome é transformado. Saulo foi transformado. Ao invés de Saulo, ele se transformou em Paulo. Então eu quero te dizer, mulher valorosa, homem valoroso que está aqui nessa manhã, não tem como nós sermos de Jesus e não termos uma nova identidade. Não tem como nós servirmos ao Deus vivo e não sermos transformados. Não existe. Não existe. Aí em Atos 9, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, o Senhor dirigisse ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então aqui nós vimos quem era Saulo. Saulo era um perseguidor de quem? De crente. Ele perseguiu os crentes. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou. Brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma grande voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os teus companheiros de cidade pararam emudecidos. Presta atenção nesse versículo. Quem estava acompanhando Saulo também ouviu a voz do Senhor, não foi só Saulo. Olha como o nosso Deus é massa demais e chique todo. Ele deixou todo mundo ouvir a voz dele para que ele fosse reconhecido como Messias. Porque você imagina uma pessoa que é perseguido. Saulo perseguia. E aí só ele ouviu. O povo ia achar que ele era doido, não ia? Peraí, da noite para o dia, eu quero ir atrás de Jesus, eu quero acabar com esse mestre. E do nada eu estou ouvindo a voz do mestre. Não, Jesus foi lá e fez o povo ouvir a voz dele. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Repararam que em Saulo caiu uma enfermidade. Saulo passou a não enxergar mais. Olha uma estratégia do Senhor aqui na vida de Saulo. Ele deixou o cara cego, né? O cara ficou cego por 3 dias. Ouviu a voz e ficou cego. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui. E o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai até a rua que se chama Direita, lá na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está lá orando. Gente, Saulo estava orando. Olha que Deus lindo. Ele estava orando. Um cara que perseguia Jesus. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vida. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Ou seja, Ananias estava falando: peraí, ele é um perseguidor e o Senhor ainda vai curar este homem? Tem certeza que é para eu ir? Para curar este homem que te persegue? E o Senhor disse: vai, porque para mim ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios. Aleluia! Bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que apareceu no caminho, para que te repuseres à vista e fiques cheio do Espírito Santo. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que você serve, irmã? Este é o Deus que nós servimos.
Imediatamente lhe caíram os olhos, algumas escamas, e Saulo tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, ele sentiu fortalecido. E então permaneceu ali em Damasco com os discípulos alguns dias. Aleluia, Deus é tremendo, Senhor. Aleluia. Mais à frente vai falar de algumas pregações de Saulo. Mais à frente vai falar sobre os próprios Jesus falar: agora não te chama mais Saulo, mas sim Paulo. Quem foi Paulo, queridos? Quem foi Paulo? Foi um pregador de multidões, e como o Senhor disse, eu vou usá-lo para levar o meu nome. E eu quero te dizer algo mais. Reparou como é que Deus é tão doido, que Ele usa os loucos para confundir os? Ele pega aqueles que não são nada para confundir os que são. E Ele quer fazer isso comigo e com você. E quando nós o aceitamos, nós obtivemos essa nova vida. Nós precisamos entender que já não vivo eu, mas Ele vive em mim. Então a nossa vida tem que ser para louvor da sua glória. Eu já não posso me vestir mais como eu queria. Eu já não posso andar mais com quem eu andava. Vocês estão entendendo? Ai, mas eu fui uma mulher assim, assim, assada. Não te preocupe, porque Ele vai usar você assim como você foi, assim como o passado, assim como a nova vida. Ele vai te usar. Queridos, e não é porque Ele precisa de mim e de você, não. Porque o Senhor, Ele é e sempre será Deus. Mas é para cumprir o propósito na minha vida e na sua vida. Quando alguém pergunta, quem é você? Como eu disse no começo, ele não quer saber o nosso nome. Quem é você? Pastor Eunice, ministra do Evangelho ali no Ministério Aliança de Jambruca. Quem é você? Precisamos aprender, queridos, quem somos. Mas quem somos assim, para Deus. Às vezes nós não perguntamos, Senhor, quem eu sou para o Senhor? Mas a gente quer ser alguém. A gente preocupa mais em ser. Ser alguém. Estudando para ser alguém bem sucedido. Estudando, trabalhando para ter isso, para ter aquilo. Nós temos preocupado só no ter. Reparou como é que a vida está tão corrida, que a gente quer ter. Corre, paga, compra, pega, vai. Tem que pagar de novo. Mas o ser está ficando para trás. Precisamos preocuparmos em quem nós somos em Deus. Eu preciso me preocupar em ser alguém no Senhor. Eu preciso me preocupar, queridos, com esse sangue vertido na cruz do Calvário. Não foi qualquer dor. Não foi qualquer sangue. Foi o sangue do Cordeiro. Vertido lá naquela cruz por mim e por você. Então tem que valer a pena. Essa nova vida que o Senhor te deu tem que valer a pena. Lá atrás nós não estaríamos aqui, mas pelo Senhor nós estamos. Então precisamos valer a nossa identidade. Precisamos fazer valer a pena. O Senhor precisa achar graça em nós. Ele precisa olhar para mim como filha do Deus Altíssimo e falar assim: valeu a pena. Valeu a pena morrer por você. O que nós temos feito com o nome do Senhor, carregado como uma nova identidade. O que nós temos feito. Eu separei alguns pontos sobre a nossa identidade celestial. Um deles é: você é conforme onde anda. Tem como projetar para mim ali Salmos 1:1? Fica mais fácil do que eu ficar. Amém. Salmo 1:1. Tá? Salmo 10:2. Como é que é ali? Amém.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Presta atenção. A personalidade de uma pessoa, ela é formada mediante o ambiente que ela vive. A Bíblia é clara. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. 1 Coríntios 15, 33. Coloca para mim, por favor. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Aqui não é blá 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 não, é verdade. Se você anda com alguém que está próximo demais ao pecado, automaticamente você vai estar no pecado junto com ele. Não, mas eu tenho... Aí a gente tem aquele crente, né? Que isso... ninguém me atinge, não é? Não, eu estou ali para levar a palavra. Mentira. Mentira. Mentira de Satanás. Sabe o que tem atrapalhado a nossa identidade em Cristo? O nada a ver. O nada a ver tem nos matado. Nada a ver. Tem nada a ver. Eu estar lá na escola no meio das meninas que se prostituem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu usar o álcool aqui na minha casa. Não tem nada a ver. Que balela. Ah, não tem nada a ver. É só um buchezinho que eu estou aqui na rua brincando. Nada a ver. O nada a ver tem levado crentes para o inferno. Jesus é o novo modelo de personalidade a ser seguido para repreender, para nós, reaprendermos a andar não de conformidade com a vida humana, mas andar como Ele anda. Então, peraí, se você quer uma nova mudança, se você quer aí a sua nova identidade, se você quer o seu caráter forjado em Cristo, você tem que caminhar segundo Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, não tem como sermos os mesmos, amém? Não tem, queridos, sermos os mesmos. Não dá para vivenciar essa palavra e ser da mesma forma. Não tem como estarmos na igreja todos os dias. Deixa eu falar algo para vocês. Aleluia. Sabe o que eu falo muito? Sobre crente Rio e crente Lagoa. Não tem como sermos Lagoa. Deus não tem nos chamado para ficar parado. Deus não tem nos chamado para ficar calada. Deus não tem nos chamado para ficar chorando. Levanta, levanta, desperta, porque Ele tem nos dado armadura, sabe para quê? Para saquearmos o inferno. É saquear o inferno. Chega de você ficar pedindo irmão para orar por você. Chega de ir atrás de profecia, quando o próprio Deus se revela a ti. Então cadê a sua identidade? Qual é o teu propósito? Por que você está aqui nessa terra? Você está aqui para comer, beber e dormir? Vamos parar com isso. Eu estava comentando com o Eunice, ora por mim que eu não sei se eu aguento ir. Porque eu tenho passado por muitas coisas. E as pessoas viram até mim, para. E eu disse, eu não vou parar. Para, você é agitada, você é isso. Eu falei assim, eu vou continuar. Semana passada fui diagnosticada com uma doença que nem eu sabia. E aí, terça-feira passada, dia 15, eu estava indo para a aula e na moto eu senti uma dor muito forte. Falei, gases? Eu nem lembro como é que é dor de gases, pensar que é gases. E na moto eu não conseguia mais andar. Fui subir as escadas, cheguei na aula. Eu tinha uma paciente para atender, eu falei assim, deixa eu falar para vocês. Eu olhei para a mulher assim na maca, eu falei assim, eu não consigo te atender. E eu estava passando muito mal e eu não consigo te atender. E a professora olhou, você está branca. E eu falei assim, menina, eu não estou bem não. Tentei pegar a moto para ir embora. Eu falei, acho que é infecção de urina. A gente começa a achar um tanto de coisa, né? Eu falei, vou descer na farmácia aqui, vou comprar já um Piridium. Vou tomar um remédio. E nada passava. Fui para casa.
Cheguei em casa assim. E aí a Melissa, pai, corre. Eu falei, caiu de moto. A Paula caiu de moto, foi aquele desespero, enfim. Eu não andava. E sentindo muita dor. E no outro dia eu falei assim, eu vou aguentar a dor, porque 4 pessoas para ir para o hospital não vai dar bom, né? Sofri de dor a madrugada inteira. E aí quando eu 6 horas da manhã virei, Sérgio, eu não aguento mais. Vamos ter que ir mesmo. Quando eu cheguei no hospital, me colocaram na cadeira de roda, eu fui embora. E aí eles viraram e falaram assim, você está com apendicite, bora mesa de cirurgia. E começaram a arrumar a mesa de cirurgia. Eu falei, gente, apendicite. E eu gritava de dor, eu só segurava assim, ou seja, amor, apendicite. E o Sérgio ia para o Legendários no outro dia, e ele tá assim, eu não vou viajar mais. Eu falei, você vai. Tem um negócio na montanha lá, um secreto escondido para você. Gente, Legendários, foi uma bênção na vida do meu marido. Os homens aqui da igreja, viu, pastor, põe esses homens para fazer. 4 dias, ele e Jesus na montanha. E aí o Sérgio não ia mais. Eu falei, vai, você vai. E os médicos fizeram um exame. No exame, não, eles não iam fazer exame, já queriam me operar. Eu falei, não, dá um exame. Eu tenho que saber que eu tenho que ir. O médico fica por zóio para mim, depois de 2 horas o exame. Eu não sei o que você tem. Eu falei, o quê? 2 médicos. Aí, acharam que eu estava grávida. Oh, coitado. Tá amarrado. Aí me mandaram para ginecologista, que eu estava sentindo muita dor. E eu tenho muitos miomas. Outra coisa que Deus ainda tem que trabalhar na minha vida, que eu estou precisando já marcar minha cirurgia. E eu fui lá. Aí a médica, beta-HCG, eu falei, eu não estou grávida. Deixa eu falar para você, eu estou com dor. É dor, minha filha. E eu desesperada, eu falei, arranca tudo de mim, eu quero ir embora. E comecei a orar, gente. Eu fui orando. Eu vou embora. Passei a 4ª com dor, passei a 5ª com dor. 5ª eu fui atrás de ultrassom, fiz mais um tanto de coisa e ninguém descobria. Na sexta-feira, de terça a sexta, com dores agudas, achei um médico e esse médico falou, o que você tem? Eu falei assim, eu estou branca, né? É muita dor, era muita dor. E eu segurando, ele deita ali. Eu falei assim, doutor, e a minha barriga estava deste tamanho. Super inchada. Falei, meu Deus, estou estourando tudo aqui dentro e ninguém está sabendo o que tem. Quando o médico encostou, aí eu chorei horrores, que ele afundou o dedo. Quando ele afundou o dedo, eu vou soltar no 3, porque ele afundou o dedo e não tirou mais. Quando ele tirou, parecia um balão, estourando assim. Eu, gritando, ele, diverticulite. Alguém conhece diverticulite? Pois é, eu estou com essa benção. E aí diagnosticou isso. Fui para casa chorando, tomei remédio. Falei, doutor, eu vou tomar esse remédio, 9 remédios por dia. Falei assim, eu vou tomar e vai melhorar. Aí ele, você é propício a uma colonoscopia. Falei, sério? Eu poderia ter saído ali assim, é um câncer no intestino, é um câncer não sei aonde. Eu poderia ter saído assim, desesperada. Coloquei na gaveta de Jesus. Sabe quando você coloca assim, Senhor, eu sei quem tem crido, sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço. Está aqui. Porque a vida continua. Eu não podia ficar de cama. E todo mundo, você está já testado? Eu, o que testado? O que testado, gente? Tem que trabalhar. E aí, aquele tanto de evento na igreja, aí eu tinha um congresso de mulheres, né, sábado passado. Eu falei, meu Deus, não vou aguentar aí. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Não sei como é que está aqui dentro, mas o meu Redentor sabe. E as pessoas, queridos, começam a falar no seu ouvido assim, para, não vai, não faz isso, não faz aquilo. Peraí, eu fui criada para louvor da glória dele. Então, você vai me desculpar, eu não ofendo ninguém, eu sei que eu tenho que parar, eu sei que tem que descansar. Eu estava igual o boneco da Michelin. Já viu o boneco da Michelin? Todo cheio de bolinha, dava um goma aqui, eu estava assim, de inchada. Para a honra e glória do Senhor, a minha canelinha. Muito tempo que eu não via meu tornozelo. E eu já tenho há tempos reparado que eu estou inchando, mas quem sabe é algo que já estava para estourar. Isso é uma inflamação no intestino grosso aqui. E eu estava tomando várias coisas para desinchar e não desinchava. E aí eu descubro essa doença, tomo os remédios, eu estou desinchando. Então até isso Deus cuida de nós, irmãos. Agora eu vou cruzar os meus braços e vou falar assim, não, Senhor, eu não vou trabalhar na tua obra, porque eu preciso descansar. Deixa eu falar uma coisa que eu falo na igreja. Descansar é só na glória.
E o pior pastor que me fala esse dia que nem na glória nós vamos descansar, que nós vamos ficar cantando. Mas vai ficar mais light, não é? E aí é só na glória. Adianta nós irmos para o nosso quarto e ficar chorando? Adianta, se você está enfermo, você se prostrar? Não. Adianta nós falarmos para essa doença, falarmos para o nosso problema o tamanho que é o nosso Senhor. Isso adianta, isso resolve. Então, cuidado onde você anda. Se você quiser passar por uma mudança de identidade espiritual, você precisa mudar o ambiente. Então procure a ajuda de alguém que possa te ensinar de acordo com a palavra. Está esmorecendo? Procura alguém crente. Mas não é que vem na igreja não, tá, gente? Porque tem muito 007. É procurar alguém que te aproxima do Senhor. Outro ponto, você é o que você vê. Coloca para mim Lucas 11:34. Do paninho, dá aqui um paninho aqui, irmão. Você pegou meu? É meu? É o meu, não, Luiz? Abriu ali? Na piranha, acho que era. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. O que vemos ou a maneira como enxergamos também molda muito o que nos tornamos. Devemos cuidar, queridos, então do que vemos. Põe para mim, Provérbios 27:20. Devemos cuidar daquilo que vemos. Por quê? Porque todos os caminhos... 27:20. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Então todos os caminhos do homem são puros aos olhos, mas o quê? Mas o Senhor, Ele pesa o espírito. Não é qualquer coisa que a gente pode ver. Eu vou dar um exemplo de filme. Meu marido ficou brincando comigo assim: não, Paula, cadê minhas amigas coreanas? Aí eu tenho mais de uns 2, não, tem muito mais, amor. Quantos anos que eu vejo isso? Uns 4 anos, nem sei mais, gente. Eu estava operada. Ana Luísa tem 6 anos. Na gestação da Ana Luísa eu descobri o dorama. E aí, é qualquer filme da Netflix que você pode ver do lado do seu filho? Tem filme que a gente fica constrangido, até do lado do marido da gente, não é verdade? Eu fico vergonha, você fica não? Eu fico vergonha, gente. Você tem vergonha? Aí, não é qualquer coisa que você pode ver. A minha casa tem 4 televisões e a gente nem liga. 4 não. 3. Estou contando aqui os. Eu não vejo televisão. As meninas ficam no tal de Patrulha Canina, aqueles videozinhos besta lá. O Sérgio fica nos boca de bode dele. Ele liga só no YouTube e põe Patrulha do Consumidor. Sérgio só assiste Patrulha do Consumidor. E aí, eu sempre gostei muito de filme. Eu comecei a observar que no filme coreano, eles pegam na mão, irmãos, aí você fica assim, ai, é só isso. E as minhas filhas podem ver. Se eu estiver assistindo, elas podem ver. E de vez em quando eu infiltro alguma coisa na Mel. Vem ver com a mamãe, filha. Só vira adolescente lá é com 19 anos. Lá, uma casa só se pode namorar depois dos 20, né, filha? Finalmente adultos. Nós assistimos esse seriado lá. Com 20 anos tem escola de namoro. Você acha que vai sair beijando o filho dos outros? Beija-se não, é mãozinha só. Até chegar na mão, você já viveu 1 ano só de olhar. Falei, é isso aí que nós precisamos. Então, o que os nossos olhos estão vendo? Outro ponto, você é o que você ouve. Romanos 10:17. Você é aquilo que você ouve. A irmã pode compartilhar aqui que no momento de mais tristeza, alguém falou assim, você está linda. E isso renovou a sua alma. Agora você imagina se a irmã virasse para ela e falasse assim, nossa, essa doença está acabando com você, minha filha.
Nossa, misericórdia, pede para subir, não é? Eles fazem isso. É. Queridos, não é para qualquer um que eu falo as coisas, não. Semana eu comentei com o Sérgio assim, uma coisa que ele ia falar, eu mudei de assunto para ele não falar. Aí no carro eu disse, amor, a gente já aprendeu tanto na vida, a gente tem que aprender mais todo dia. Principalmente se ia falar algo ali que aquela pessoa não ia desejar para nós o bem. Sabe? Ele, é verdade. Então nós temos que saber isso. Olha, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Queridos, busque ouvir a palavra. Não estou falando para você ser um fanático, está lavando vasilha, está fazendo isso, fazendo aquilo, só ouvindo, não. Mas tem tanta pregação boa. Olha só, eu me formei na escola da Viviane Martimelo, a Casa de Isabel. E aí chegou um período que eu começava a andar com fone, falei assim, eu vou caminhar porque eu tenho que assistir minha aula. E aí eu ia caminhando ouvindo pregação. Você não tem coisa. Aqui, parece que você vai subir o Levada da Bituruna. Você ia até na Bituruna ouvindo. Porque é algo que te edifica. Então comece a ouvir coisas que edificam. Nós precisamos ser como luzeiros, amém? Então a sua vizinha, você já quer conversar lá com ela? Não fica ouvindo a fofoca não. Comece a intervir e comece a falar do que você tem vivido em Cristo. Porque assim ela vai se aproximar de Deus. O que ouvimos também influencia os traços da nossa personalidade. Muitas pessoas vêm e vivem hoje uma vida que ouvir alguém dizendo é que ela queria ser. Já reparou que às vezes você se pega ouvindo uma pessoa e aí, poxa, eu queria a vida dela. Aí começa a gerar todo um desacerto em você. E você queria começar a viver aquilo que ela está vivendo. É isso aí. O incentivo muitas vezes pode te levar para longe, mas as palavras depreciativas podem destruir vidas. Então é muito importante nós solucionarmos aquele que nós ouvimos. Olha só, eu estava numa viagem há uns meses atrás, estava indo ver um amigo meu cantor, na cidade aqui. E aí eu chamei um casal de amigos lá de Patinga para ir com a gente. E nós, em Valadares de Patinga, a gente ia encontrar no meio da estrada para dar certo o negócio. Quando nós nos vimos no show, passou o show, aí acordamos, tomamos o café da manhã no hotel. Ela ativou algo em mim que é só quem é de Deus ativa. Você não está entendendo. Ela ativou algo que estava adormecido ou que eu nem percebi. Ela virou para mim e disse assim, Paulo, ela estava com chikungunya, eu falei com essa menina, eu queria especializar agora na área da dor. E aí eu estava apertando ela lá e ela está assim, Paulo, você já parou para pensar que você podia agora fazer uma especialização de uma massoterapia? Eu falei, não. E o meu trabalho me toma muito, eu trabalho 12 horas por dia, então praticamente, eu não vejo as meninas, só vejo as meninas à noite. E essa pessoa, uma palavra, ela, amiga, você podia olhar? Eu falei, menina, eu nunca pensei nisso e guardei aquilo. Aí deu um pouquinho, ela já estava procurando curso, ela já estava fazendo, nossa, nós vamos lá na clínica tal, você vai atender na clínica tal, você tem que ir lá para Ipatinga fazer isso. Eu falei, gente, eu virei a chave, vou mudar, vou agregar mais uma profissão em mim, por uma palavra. Você está entendendo? Por uma palavra. Precisamos procurar, são pessoas assim, sabe? Palavras sadias, pessoas que te influenciam. E não se deixe ser influenciado. Muitas vezes o nosso erro maior é sermos influenciados pelo problema do outro, pela sobrecarga do outro. E aí, se a pessoa está esmurecida, a gente fica mais esmurecido. Reparou? Você está com um problema, para você é enorme, a outra vai chorar tanto, não sei, que pesa o seu e pesa o dela. Não é verdade? É isso que nós precisamos ficar atentas. Quarto, você é o que sente. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu. Deixa eu ver se estão acordados. O teu? Porque dele procedem as fontes da vida. A vida é tão rápida, queridos, para a gente ficar preocupado aí com ressentimento, que o sábio aqui nos diz para nós guardarmos o nosso coração.
Não tem um cântico que fala, não vou perder tempo com ressentimento, quando nós sabemos que é o próprio Jesus que nos ama. Nós lemos aqui em Romanos 12, tantas coisas que nós precisamos ser em Deus. Um outro ponto, você é o que fala, Mateus 12, 34. As nossas palavras, queridos, são como eco, ó. Saiu, não volta mais não. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. Ou seja, a boca fala daquilo que... Então de que está cheio o teu coração? Temos nos enchido de Deus? Porque se eu sou cheia de Deus, eu vou falar dele. Agora se eu não sou cheia dele, só não vai sair trem bom não. Não vai sair coisa boa. Põe para mim Tiago 1, 26. Uma palavra pode notar ou dar vida. Então nós precisamos aprender a frear a nossa língua. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Então de nada você ser crente, reparou? Olha ali, não adianta você ser crente não. Você não está freando a sua língua. O que é que eu falei? Fuja do fofo. Fuja dele. Porque se você não está conseguindo frear a sua língua, na hora que você está do lado dele, piorou. A irmã está rindo ali. Mas é verdade, piorou. A nossa identidade dada por Jesus. Não devemos esquecer que Jesus também nos deu uma identidade. Para quê? Para a manifestação dele aqui na terra. Ele nos deu identidade para a manifestação dele. Então quando Jesus nos compara com o sal, ele nos está dando algumas tarefas. Põe para mim Mateus 5,13, vai falar um pouco sobre o sal. Quem lembra do versículo sobre o sal da terra e luz do mundo? É Mateus mesmo. Isso aí, Mateus 5,13. Estou acabando. Vós sois sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora. E ser pisado pelos homens. Então o Senhor Jesus tem nos comparado como sal. O sal serve para quê, queridos? Para temperar a vida. Então você é sal. Trabalhar espalhados, mas dentro de um mesmo propósito. Ou seja, eu estou lá na Presbiteriana, vocês estão aqui em Jampruca, ou Assembleia, ou Batista, não sei quem mais tem aqui. Mesmo espalhados, nós temos que estar em um mesmo Espírito. Deixa eu falar para vocês, o céu não é por placa, o céu não vai lançar lá só 10.000 pessoas. O céu é para todos aqueles que vivem para a glória de Deus. Você quer ir para o céu? Então seja sal. Seja sal. Ter uma coloração, mas perder a sua coloração para dar sentido ao propósito. Romanos 11, 36. Quando não nos manifestamos, quando a nossa identidade ela não é manifesta, queridos, nessa terra. Põe aí para nós, Romanos 11, 36. Por favor. Porque dele, por ele e para ele são todas as glória, pois a ele eternamente. Aleluia. Quando nós manifestamos nossa identidade como sal da terra, nós corremos o risco de perder 3 coisas. Olha só, se você não se manifesta, você vai perder essas 3 coisas. Uma delas, você vai perder o sabor. Outra dela é que você vai perder o seu valor. E aí você vai perder o quê? O lugar. Então você vai perder essas 3 coisas. E isso aconteceu, você sabe com quem? Quem na Bíblia que perdeu 3 coisas de valor? Não. Jó não perdeu porque ele permaneceu firme no Senhor.
Satanás. Satanás era um anjo, não era? Alguém lembra disso? Isso aconteceu com Satanás, que tinha uma identidade para manifestar, mas ele não se manifestou. Satanás não se manifestou, ele não agiu de acordo com o receber de Deus, e aí ele perdeu o seu valor, porque ele quis se igualar ou ser maior que o nosso Senhor. Então ele perdeu isso tudo. Ele perdeu o seu lugar. E aí, queridas, finalizando a nossa identidade com propósito. Hoje em dia muitas pessoas têm se preocupado em viver suas vontades. Sabem o que estão fazendo, mas não sabem para onde estão indo. Só há uma coisa que revela o propósito e destino de uma pessoa, que é descobrir a sua própria identidade. Você sabe qual que é a sua identidade em Deus? Esses 3 dias você aprendeu um pouco mais sobre identidade. Você entendeu qual o seu lugar? Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Você precisa sair daqui nessa manhã entendida dessas 3 coisas. Só há uma coisa que revela o propósito e destino de uma pessoa, é descobrir a sua identidade. Olha quem descobriu: João Batista. Foi um homem que conhecia sua identidade, por isso ele pôde cumprir o propósito profético nessa terra e ser percursor do mestre. Olha quem foi João Batista, queridos. João Batista imediatamente ele identificou o que? O seu chamado. E nós nessa manhã precisamos identificar esse chamado em nós. Para identificar o nosso chamado é preciso saber que Deus escreveu ao meu respeito. Ele escreveu uma nova história para mim e para você. Ele nos deu uma nova identidade em Cristo. Eu não sei se você tem na sua Bíblia, mas Deus está me trazendo à memória que na minha adolescência, quando eu aceitei a Jesus, aos 13 anos de idade, eu levei 9 comigo, 4 são pastores. Aleluia. Eu levei 9 para a igreja. E aí, uma experiência que eu tive foi que na Bíblia de você... Oh, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Eu ia mostrar em branco, eu não sabia que eu fiz isso. Olha que legal. No final do Velho Testamento, tem uma página em branco. E aí, saindo desse congresso, eu quero que você faça dessa página em branco na sua vida uma nova história. Porque Ele está reescrevendo a sua história. E eu escrevi assim: Ana Paula Gonçalves Ramos Paz, obrigada, Senhor, porque me deste vida e vida em abundância. E na minha Bíblia de adolescente, que não é essa, eu tenho lá que Ele escreveu uma nova história. E eu tenho lá anotado a minha experiência com Ele. Então coloque aí o que você quiser, fale uma frase, converse com Ele. Ele é o teu pai, o teu amigo. Queridos, na minha adolescência, quando eu aceitei o Senhor, eu fui sozinha para a igreja e não foi ninguém que me levou. Eu fui para a igreja e permaneci lá, e por 17 anos eu orei pela não conversão da minha mãe, você acredita? Eu orei para ela parar de beber e fumar, porque eu sofria muito. Todos os finais de semana era muita briga na minha casa, um fedor de bebida insuportável. Eu detesto o cheiro de uma cerveja, odeio. Isso lembra muito a minha infância. Uma outra época eu trago aqui meu testemunho para vocês. Ser molestada quando criança foi muita coisa. E aí, quando eu decidi ir para a igreja, eu trago para vocês aqui uma nova identidade. Aos 13 anos eu fui, Igreja Metodista Filadélfia. E eu me senti tão bem, porque nós precisamos entrar na casa do Senhor e se sentir amado, se sentir abraçado, acolhido. E essa é a nossa missão. Queridos, rapidamente, quando eu cheguei lá, aos 13 anos, cara, ser crente é massa demais, é isso aqui. Todo mundo alegre, rindo e brincando. E eu falei, meu Deus, eu quero isso para mim. E ali eu fiquei. E no outro ano,
eu liderei 5.000 adolescentes. Uma menina improvável. Uma menina que os vizinhos falavam assim: aquela menina ali vai ficar da vida também, perdida. E quando eu comecei a ir para a igreja, eu nunca fui de brincar nos vizinhos, ir na casa de vizinhos, por lembrar de muitas coisas. E aí, minha casa era um barracão, pensa em 40 graus lá dentro, era lá. E eu me lembro que eu tive um grande amigo, Jesus, que me dava diário, caderninho, e eu conversava com Deus todos os dias. E ali ele virou meu pai, e ali ele virou minha mãe, e ali o Senhor começou a me discipular, e o próprio Senhor começou a me guardar para Ele de tal forma, que eu falava assim: as meninas estão indo no cinema, mas o meu pai não deixou. Eu começava a notar, e eu tenho isso guardado. As meninas foram brincar em tal lugar com os meninos, mas o meu pai não deixou. E eu comecei a fazer isso. E fazendo isso, eu entendi que ali eu estava sendo separada pelo Senhor. Separada por Ele. Nunca fui de muito namorico. Quando eu comecei a namorar o Sérgio, as meninas aí não tem um tal de paquerar, ficar, como é que fala? Ficar? Nós ficamos, amor? Viu? Falei, se ele quiser namorar comigo, não vou falar tudo não, para não te falar que você chorou. Se ele quiser namorar, no dia que pregar aqui vai me descontar. Mas se ele quiser namorar comigo, eu quero uma família. Eu tinha sede por família, minha família era destruída. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 5 anos de idade. E aí minha mãe começou a chegar com os namorados. E eu, esse não, eu ficava doida. Eu não queria minha mãe namorando. E graças a Deus depois, mais pra frente a casa com meu padrasto, que foi um pai pra mim. Faleceu tem 3 anos, aí foi um pai. E minha casa era uma bagunça, irmãos, uma bagunça. E eu focada em Jesus, eu tenho que ser diferente, eu tenho que andar diferente, eu tenho que falar diferente, eu tenho que fazer diferença. Eu preciso fazer diferença. Sem família, sem ninguém me levar para a igreja. Ninguém. E aí, quando o Sérgio apareceu, nós fomos amigos, jogamos, bola junto na época. A gente era do vôlei lá da cidade. E nos conhecemos, eu tô assim, ele é meu melhor amigo. O Sérgio era meu melhor amigo. Eu desabafava com ele, ele era meu melhor amigo. Aí do nada, eu falei, meu Deus, será que eu gosto do Sérgio? E comecei a orar por aquilo. E eu falava, Jesus, aquele menino não. Mentira. Jesus, ele não. E aí, queridos, rapidinho. Eu não fiquei, paquerei, será como é que fala? O Sérgio chegou na minha porta e falou assim, quer namorar comigo? Falei, uau, é assim que Jesus faz, né? Último romântico. Daí foi bravo mesmo. Acho que eu dava canseira nele, acabava o culto, eu corria. Era muito longe da minha casa, da igreja, eu corria, dava no pé. Alô? A pregação vai ficar grande. Aí, outro dia eu conto. Aí, e eu corria dele. Só quero resumir. Nós estamos juntos há quantos anos? 27 anos. Fevereiro faz 28 anos. E descobri minha idade. Não tenho 30, né? Tem cara de 20, mas não tem. Aqui, 16 anos. Naquela época, meninos, podia namorar muito tempo. É ou não é? Quem é do meu tempo aí? Hoje não pode mais não, hein? É 2 anos máximo. Você corre aí, atrás aí, casa, arruma os móveis logo. Nós namoramos quase 7 anos. Nós temos 20 anos de casado. Para a glória do Senhor. Uma família improvável, nós não podemos ter filhos e temos 2 filhos. Perdi um, então era para ter 3. Nós somos uma família improvável, mas que quando houve uma mudança de identidade em Deus, e nós entendemos qual era o nosso propósito nele, aí sim as coisas fluíram. Aí sim as coisas fluíram. Aleluia. Aleluia. Entendendo que eu não sou
eu começarei a desenvolver e aprimorar aquilo que sou. Para finalizar, queridos, para viver os propósitos de Deus, nós precisamos abrir mão dos nossos desejos e desejar aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas. Olha só, quando você entender isso, saber que você foi planejado para o louvor da tua glória, você pode ficar de pé no seu lugar? Quando você entender que você foi planejado para louvor da glória do Senhor, você sempre vai estar disposto. E aí nessa manhã o meu chamamento para você é que, além de você ter aprendido todos os dias sobre a sua identidade, você ter a sua identidade revelada em Deus, você compreender que você é conforme você anda, você é o que você vê, você é o que você ouve, você é o que você sente, e você é o que você fala. Você está disposto a mudar? Mudar com quem você está andando, mudar aquilo que você está ouvindo, mudar aquilo que você está vendo, porque a Bíblia mesmo diz que se os olhos forem maus, ó, arranca e joga fora. Os meninos vão estar passando esse canto. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Não sei o que eu cantar, você é a Valesca, mas esse canto fala muito ao meu coração. E diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de glória que é o Senhor. Se você não adorar, querido, Ele vai ser adorado 24 horas, porque todos os anjos vão cantar santo, santo, santo é o Senhor. Mas nessa manhã, o despertar e o chamamento do Senhor para mim e para você é que nós o adoremos em espírito e verdade, que nós nos declararemos sempre a Ele, que nós nessa manhã nos coloquemos diante dEle em posição de mulher de honra e diga: eis-me aqui, Jesus, muda a minha identidade, muda a minha história, muda o quadro da minha vida. Eu já não quero ser mais o mesmo. Ei, nós somos chamados sacerdotes reais, nação santa. Nós somos mulheres, propriedade exclusivas do Senhor. Aleluia. Se você sabe, pode cantar. Essas
Eu quero te desafiar a vir aqui à frente. Pode deixar a música. Nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos mulheres exclusivas do Senhor. Então, se você quer esse renovo nessa manhã, venha até o altar. Os pastores estarão orando por você. Às vezes não está fácil gerar essa identidade, mas em Cristo nós geraremos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Geração eleita. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Vai, nossa santa, santa, santadinha. Oh, amado Jesus. Oh, Espírito Santo, Jesus. Conta conosco, Aleluia, Jesus. conte conosco, Senhor. Envia-me. Pode contar comigo, Eu Jesus. estou aqui. Eu estou Pode aqui contar pra ti. comigo. Como diz